Doutor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Ontem a gente recebeu o Djalma Amorim, que é da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje tivemos a sua participação pela manhã. E aí a Secretaria de Saúde do Estado, Roberta Santana, inclusive, também tem mandado áudios para a gente, fazendo esse alerta. Parece-me que a coisa está pegando, né? Boa tarde, Geraldo. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Como eu sempre digo, quero agradecer a Deus por ter me dado o dom da vida e o dom de cuidar da vida dos outros. E também uma boa tarde para seus ouvintes, que nesse momento o seu programa, não estou trocando figurinha, mas o campeão realmente é a audiência. Isso é bom, isso prova que a pessoa que tem muito tempo do trecho não significa que ele não esteja atuante e esteja sendo ouvido. Por exemplo, muito obrigado mais uma vez. A gente só tem que acompanhar a evolução. Aliás, exatamente. Deixa eu ser um pouco mais humilde. A gente tem que acompanhar a evolução e também evoluir. Exatamente, eu sempre digo, eu tenho um pé no passado para não ser ingrato, um pé no presente para saber onde eu piso e a cabeça no futuro. É verdade. Então, esta é a realidade nossa. Eu sempre digo que a pessoa com mais idade é a juventude acumulada, né? Então, nós somos jovens, saudáveis, graças a Deus. Então, eu estou acompanhando aqui de Helder Coutinho, que é uma pessoa, realmente é uma das pessoas, dos técnicos mais importantes do estado da Bahia no Brasil, tem realmente cursos aprovados, também trabalha no Hospital HU em Petrolina, e é uma pessoa que sempre está sintonizada e a pessoa que acompanha todos esses procedimentos. Quando nós tivemos na pandemia, foi um trabalho excepcional que nós fizemos na Covid e agora também, nesse momento difícil, e vai piorar ainda pelas perspectivas que está acontecendo em outros países, em outros estados, em outras cidades. Juazeiro não é a ilha, nossa região não será uma ilha. Então o mosquito está aí e ele tem tudo aqui nesse momento para ele se multiplicar, que é chuva e calor. Doutora Aline também, que é uma técnica de boa formação, etc., e que tem contribuído muito conosco. Recebemos recentemente, não sei se tem 2 anos já, e tem dado uma colaboração. Eu trouxe o que tem de melhor para a gente responder qualquer pergunta da população em relação à dengue. Então, o doutor Helder vai falar nesse momento em relação aos números que nós estamos no Brasil, na Bahia e na região, a parte mais técnica e essa parte de avanço. Ontem nós tivemos uma reunião com os 417 prefeitos, comandado pela Secretaria, e oferecendo aos municípios o que eles precisam nesse momento para que nós possamos o enfrentamento da dengue, que nesse momento ele é mais preventivo do que estão se falando aí. A vacina está chegando, mas nós não temos o número suficiente para a cobertura que nós precisamos, vacinando apenas crianças de 10 a 11 anos. E em relação a tratar realmente a questão preventiva. Outros falam, o teste rápido. Não, o teste rápido ele é quase ineficaz. Nesse momento, nós não precisamos. Na Bahia, nós não vamos adotar nesse momento. Nós estamos fazendo o PCR, que é colher o soro, colher a amostra, mandar para Salvador por lá sempre, que a gente tem um diagnóstico 100% o prazo confiável. É de 7 dias para o resultado, é isso, Pedro? Helder, boa tarde. Eu já tive a oportunidade de entrevistar Helder, isso aí, obviamente, da sua capacidade. Mas eu vou fazer uma pergunta muito óbvia para a gente começar. É para a gente ficar assustado? Temer? É motivo de alarme mesmo? Bem, boa tarde, Geraldo, boa tarde a todos os ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui no programa contigo, dividir esse momento. E assim, é claro que nós temos historicamente situações de epidemia de dengue no Brasil, na Bahia também nós já tivemos uma grande epidemia lá em 2009, né? Mas assim, esse ano realmente nós temos um número de casos elevado. No Brasil nós já temos mais de 900 mil casos, casos prováveis que nós chamamos, né? Que é aqueles casos que tanto a somatória dos confirmados quanto aqueles que ainda estão em investigação. Nós já tivemos 184 óbitos em todo o Brasil, né? Então é um número que requer alerta, talvez não seja o alarde, mas é um momento de toda a população ficar em alerta, ter o cuidado específico. Redobrar os cuidados. Redobrar todos esses cuidados. Nós estamos passando por um momento aí de chuva, né? E pós-chuva é muito propício ao aumento de casos. Na Bahia, nós temos aí mais de 16 mil casos prováveis já. E, infelizmente, na Bahia, nós já temos 4 óbitos confirmados por dengue, né? Na região de Juazeiro, nos 10 municípios que nós assistimos diretamente, nós já temos aí mais 129 casos prováveis. É um número ainda tímido, mas
não significa que não precisamos adotar as medidas de controle, as medidas preventivas. Teve um caso no sábado, inclusive eu recebi do Mauriçola, né, que é o cunhado. Eu não divulguei o nome da pessoa, eu disse isso agora há pouco, porque na nota técnica que o Dr. Pedro Alcântara encaminhou para a gente, não citava o nome da pessoa, né? E colocava como suspeita, até porque quem vai dizer se era ou não é o resultado do exame que foi realizado, da coleta que foi feita, né? Ou seja, esse resultado ainda não saiu. Então, eu acho muito temeroso eu afirmar que a pessoa morreu, né, de dengue hemorrágica, mesmo sendo alguém da família, como foi o caso de Mauriçola. Eu optei por não divulgar nem o nome de Marcos e nem o caso da dengue, que hoje nem chamam mais de dengue hemorrágica, mas sim dengue grave. Isso. Não é? Hoje já saiu o resultado, Helder? Não, essa amostra ela já está lá em Salvador, nós já encaminhamos, né? O Hospital Regional fez a coleta dessa amostra, nós enviamos para já foi enviada para o LACEN de Salvador, inclusive o Dr. Pedro já entrou em contato com a direção do LACEN de Salvador, pedindo agilidade, né? Assim que essa amostra chegasse lá no LACEN, tivesse uma prioridade. E é claro assim, para os casos de dengue, existe o que nós chamamos de investigação de óbito por arboviroses, por dengue. Esse caso, ele não simplesmente, a gente teve sintomas, é confirmado dengue. Não, é um caso suspeito, né? Ele vai ser investigado, ele já está sendo investigado. Hoje o Hospital Regional já enviou a ficha de investigação desse caso, a parte hospitalar. O município faz a investigação na parte domiciliar. E depois disso, toda essa documentação passa por um comitê técnico, uma câmara técnica, para avaliar todas essas informações junto com o resultado de exame, para aí sim confirmar ou descartar aquele caso suspeito de dengue. Nesse caso aí, a nossa expectativa é que até o final de semana, até a sexta-feira, a gente tenha, né, doutor Pedro, uma confirmação ou descarte, né? O que é que leva a chegar a dengue grave, né? A diferença da dengue comum, da dengue tradicional... Você sabe que a maioria dos casos são assintomáticos? Assintomáticos. A maioria dos casos são assintomáticos. Então, nós somos subnotificados em função dos casos que a pessoa é picada e passa ali. Ele está bem e tal, não tem sintoma porque nenhum. Ele não transmite, diferente da Covid. Agora, né? A Covid tinha o lance do cara não ter sintoma nenhum e transmitir. Né? A carga viral é de uma importância fundamental e a condição do paciente. O paciente com comorbidade, ele realmente é um paciente mais vulnerável, certo? Então, isso faz com que evolui do caso simples, médio e grave. Agora, qualquer sintoma que você tiver que parecer com a dengue, você tem que ser tratado inicialmente como se fosse dengue. Você não tem prejuízo nenhum para o paciente. Uma hidratação muito forte, calculado pelo peso do paciente, o máximo que você puder levar ele, para ele não ter uma nasarca, mas geralmente uma hidratação muito forte, e evitar determinados medicamentos que podem levar a uma hemorragia, etc, etc. Queda de plaquetas, que faz com que a pessoa evolua para uma dengue hemorrágica. Procurar o serviço médico, seguir religiosamente a orientação. Sintomas: cefaleia intensa e persistente. Dor nos olhos, principalmente retroocular. Náuseas, vômito, febre. E o paciente se sente muito abatido. Então, essas são as questões. Há umas erupções também. Erupções, manchas avermelhadas, etc. Esse é o quadro bastante florido. Por exemplo, esse paciente que está em investigação, logo que ele chegou no primeiro momento, as informações que eu temos, que é adversa, ele procurou ao primeiro momento, retornou e procurou novamente. Esse quadro ele não é tão florido quanto seria um caso para levar a óbito. Então, daí a minha dúvida, e estou esperando o resultado, pode ser, mas pode não ter sido também a dengue, pode ter sido a comorbidade e outro motivo do óbito. Só o resultado que nós estamos aguardando é quem vai dizer. Então, você pergunta, é questão de nós estarmos alarmados? Não. Mas é questão de não podemos baixar a guarda. É cada um fazer a sua parte. Principalmente você que está em sua casa aí agora, está nos ouvindo. 80% dos casos infectados são dentro da sua própria casa. Você chegou me perguntando aqui, porque você sabe onde eu moro hoje, aí chegou, já fez a vistoria na casa, está usando repelente? Tem que fazer todas essas medidas, que o momento agora é preventivo. Porque a vacina, até o presente momento, e que não é a última, não é a ferramenta importante nesse momento, não.
O momento são as medidas preventivas. Ela é importante? É. Nós estamos vacinando na Bahia de 10 a 11 anos. Por que 10 a 11 anos? Que escolher aleatoriamente? Não. O número de vacina é pouca, porque a proposta é vacinar de 4 a 60 anos. Aí você me pergunta, por que 10 a 11 anos? Porque esse pessoal responde melhor à vacina. E então essa vacina vai ser muito eficiente para essa população. Então nós estamos atingindo esse alvo e logo que chega nós vamos mudando a faixa etária para chegar. Aí você me pergunta então, e os repelentes? Não compre esses repelentes que estão vendendo por aí. Não compre esses repelentes naturais, que eles não têm eficácia. Nós temos 3 tipos de repelente que realmente eles estão recomendados pela Anvisa. Nós temos a icaridina, que a duração dele são 10 horas, quando você passa. Nós temos o IR3535, que a duração são 2 horas. E temos o DET, que a duração de 2 horas. Como você passa esse repelente? Se você está usando algum hidratante ou usando alguma maquiagem, você passe o repelente depois. Por último, para ele ficar mais protegido. Então, essa é a questão. Município que, porventura, hoje, nós vamos usar precaução. Alguns municípios já estão pedindo o fumacê. É de uma importância fundamental o fumacê? Sim, mas no momento apropriado. Eles têm que preencher alguns requisitos, nós temos alguns números já detectados e comprovados para que nós possamos soltar o fumacê naquela região. Se nós temos alguns casos localizados em algum bairro, nós vamos usar o quê? A bomba costal com o larvicida e o inseticida, e aí vai ser o papel do agente que tem que ser tratado. Eu até estava conversando com o Helder, se não seria nesse momento o Ministério da Saúde alocar algum recurso para aumentar o número de agentes comunitários, de agentes para atender, porque se hoje é precoce, é ir lá no criadouro. Então, é importante nós aumentemos esse contingente, porque eu acho que o município tem hoje em Juazeiro, que ele é calculado em número tal, portanto, percentual, eu pode até dizer com mais precisão, mas no momento normal, nós estamos num momento atípico. Então, há essa importância, se quiser fazer alguma intervenção nesse sentido, então eu acho que é importante, nesse momento, o Ministério da Saúde, que está liberando recursos para os municípios, que no primeiro momento isso era para ações, mas hoje pode ser também para investimentos, e o Estado ontem se comprometeu com os municípios, de o município fazer solicitação de bomba costal e abrir um crédito especial para o município adquirir, por um preço muito abaixo da tabela, as bombas costais, se os municípios não tiverem. Então já há, e dispensa de licitação para celeridade do processo de aquisição dessas bombas. E os insumos também para o tratamento, nós estamos ofertando aos municípios, só precisa eles requisitarem no momento oportuno e o quantitativo que ele está precisando. Doutor Helder quer acrescentar? Acrescentar, sim, realmente, a questão da sintomatologia, né, é uma sintomatologia clássica, e aí as pessoas ficam muito angustiadas, né? Falando, eu quero... Onde é que eu faço o exame? Só quem teve dengue é que sabe isso. O sofrimento e não quer ter mais nunca. Quando eu disse que o paciente aparece sofrido, isso que eu falei. Eu sofri mais com a dengue do que com o coronavírus. Eu também, eu falo a verdade. Então, assim, o que acontece? Uma vez, nós sabemos que a situação epidemiológica hoje é dengue. Nós temos a circulação viral no município, no país, a região. Temos municípios aí da nossa região que estão em situação de risco, né? Nós temos município, por exemplo, Campo Formoso, que está em uma situação também, o número já elevado, Xorroxó na região de Paulo Afonso, Rodelas, então, estão com os números bem elevados. Então, a gente sabe que o vírus está circulando ali, entendeu? Então, a população, qual é o sintoma de dengue? Está com febre, dor no corpo, mialgia, dor retroorbitária, que é aquela dor no fundo dos olhos, tal. Eu estou com a suspeita. Prostração, corpo mole, corpo ali cansado, é uma suspeita. Eu devo fazer o quê? Eu devo ficar em casa? Não, eu devo procurar a unidade de saúde. Unidade de saúde. Devo procurar minha unidade de saúde, o PSF mais próximo. E não se automedicar. Não se automedicar. A única automedicação de dengue que tem que ser feita é muita água. Beber muita água. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, doutor Helder, porque assim, Pedro é testemunha, Pedro me conhece há uns 200 anos, e ele sabe que eu evito fazer qualquer tipo de divulgação se eu não tiver a certeza do que está sendo afirmado. Eu recebi, inclusive, um vírus de uma médica. Era uma médica que estava afirmando isso. Ela disse, para combater a dengue tem que ir na carga viral. E ela ensinando a usar 200 ml de limão puro, sem água, sem nada.
Isso procede? Eu quero responder. Na rede, nem tudo é confiável. Depois, né? Isso é brincadeira. Era muito fácil, não era? Se um limãozinho. Para nós aqui em Juazeiro, que somos exportadores de limão, era uma mão na roda. Isso é brincadeira, tá de brincadeira essa senhora. Precisa saber se ela é médica mesmo, se é um vídeo eu faço. É por isso que eu tenho recomendado, Geraldo, à população, e aproveito para recomendar, que não vá nas redes sociais, escute os programas. O governo vai fazer agora uma propaganda maciça, com informações corretas e verdadeiras. Nós não podemos usar qualquer panaceia que vem aí, dizendo que cura. Aí era muito fácil a cura. O mundo, o Peru decretou agora estado de emergência. Se fosse assim, a gente não necessitaria da vacina. Exatamente. Né? Então nós vamos realmente encarar isso com muita seriedade, de acordo com a questão precisa, cada um participando. Mas por que a gente não tem vacina suficiente, Pedro? É porque só temos um laboratório agora no mundo, que é um laboratório japonês, que vende a vacina Kidenga, né? Kidenga. Kidenga, e que nós estamos comprando. Eu acho que até meados do ano nós vamos ter aí um suporte de uns 5 milhões de doses por aí, mas por hora está chegando a conta gota. E está sendo priorizado os estados que estão numa situação mais crítica, epidêmica realmente, Brasília, São Paulo, Minas, os estados mais ricos, o Acre está em estado de calamidade. Então tem que priorizar e nós temos que ser irmãos também. Nós vamos deixar com você aqui os números que estatisticamente é por isso que alguns municípios estão recebendo. Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná. São os quatro maiores. São os quatro maiores. Etc. Então, agora o suporte para os municípios nós estamos dando. E vamos dar, e vamos continuar dando. Não, o consultor da ONU, eu me esqueci o nome dele agora, mas eu até coloquei a frase dele. Ele disse que em 2024 a gente vai chegar a 4,2 milhões de casos. Exatamente. Assim, nós estamos com 900 mil, esse temor todo, né? E o pique ele deve ir até fim de abril, né? E assim, dengue, nós temos 4 sorotipos, né? Então, isso significa o quê? Praticamente a pessoa, ela é susceptível a pegar 4 vezes realmente. Entendeu? Você sabe quantos anos esse mosquito mora no Brasil? O egípcio pensava que ele era oriundo. Não, são das florestas africanas. Mais de 400 anos que ele aportou aqui no Brasil. Você sabe quantos anos a gente espera a vacina da dengue? 40 anos. Graças a Deus nós temos uma vacina agora eficiente, que ela é tomada a primeira dose e a segunda dose com 90 dias. Vai tomar a segunda dose quem tomou a primeira para não haver quebra do ciclo. Porque às vezes você usa a vacina e quando chegar a segunda dose, como aconteceu em algum lugar com a Covid, lembra do problema? Que alguns municípios aumentaram e quando chegou na segunda dose não tinha. A recomendação que eu dei em Juazeiro, não faço isso, nós seguramos o produto para ter a garantia da segunda dose, da terceira, da quarta dose. É por isso realmente nós fomos dentro do Brasil. Quando a coronavírus de fraquinho demais, porque já estava na quarta dose. E você é bem informado e sabe que na Bahia o núcleo norte foi o núcleo com melhor desempenho em relação ao enfrentamento da Covid e a nossa região de Juazeiro especificamente também. Pedro, tem um outro aspecto, né? Que Juazeiro não tem só essa questão da dengue, né? Do temor à dengue, a chikungunya, a zika. Tem uma farmacêutica amiga ali, não vou citar o nome dela, mas assim, você lembra que eu tinha crises constantes de garganta, às vezes até 3 crises no mês, né? E fiz o tratamento com o Pedrinho quando ele era ainda vivo, e depois essa farmacêutica amiga me orientou a tomar todos os dias, o de abelha, o mel de abelha? Não, o mel? Própolis. O própolis, né? Aí eu tomava na água e tal, depois eu passei a usar, fiquei tão acostumado que passei a usar o bicho na conta-gota mesmo na boca. O que acontece? Ela me perguntou, inclusive, essa semana, Geraldo, as muriçocas ainda te atacam? Eu disse, rapaz, pense que diminuíram, eu não sei, aí ela disse que é por conta ele vai ficar no meu organismo, né? E nesse caso, ele repele naturalmente. Tem isso mesmo, não? Olha, ele tem vários efeitos em relação a medicinais. Ele diz que é um antibiótico fantástico, né? Muito bom. Agora, eu não sabia que ele era eliminado pela pele, e realmente a eritromicina, alguns antibióticos, por isso que você usa para lesões em pele, e alguns medicamentos são antibióticos específicos para curar, porque o antibiótico, o medicamento, ele usa por onde ele é eliminado. Por exemplo, renal, via urinária.
maioria é hepatotóxicos. A gente tem que ter cuidado com esses remédios realmente que são caseiros, etc., é com overdose. Porque a maioria dos medicamentos é de origem desse produto que o pessoal usa. Claro. É de origem. Mas quando ele é muito concentrado, você pode estar usando a dose excessiva e desnecessária. Então tem que ter cuidado. Eu vou pesquisar para ver se o brócolis tem algum efeito desse tipo. Se for, é muito bom. Porque eu gosto de tomar brócolis também, porque... Eu tomo todos os dias. Não, isso é muito bom. Esse aí não. E diga uma coisa, eu tenho mais de 10 anos que eu nunca mais tive uma crise de garganta. Acabou. Viu agora, esse negócio 9 em 1, não sei o que eu vejo propaganda, não sei mais o que, é o único xarope que eu vi dar certo, tem um que chama do mel de abelha, que chama mel do amor. Depois eu vou dizer porque é que ele dá certo. Mas eu uso 9 misturas e é fantástico. Eu estou fazendo propaganda de graça aqui. Mas vamos aqui. Eu quero saber, questões. Pedro, você já esteve aqui a semana passada falando dando as orientações, né, para a população colaborar com o poder público, porque assim, as ações governamentais elas são importantes, mas sem esse apoio, sem esse respaldo da população, pode acabar não dando certo, né? Não vingando. Exatamente. Eu peço a Helder, que eu já tomei bastante tempo, e tirei ele de tantas ações, para ele explicar realmente essa ação conjunta, né? Isso. E também de sua casa com seu vizinho, que às vezes você cuida bem da sua casa e o vizinho não está cuidando da dele. Regina está perguntando aqui, e onde a gente encontra esse repelente que o doutor Pedro está falando? Nas farmácias. É em qualquer farmácia? Nas farmácias. Mas você não falou o nome de produto, não. Você disse a substância. A substância, porque eu não posso chegar. Você não pode fazer propaganda disso. Mas o que for aprovado pela Anvisa, nós temos 3 produtos hoje. E tem que usar nas partes externas. Principalmente membros inferiores, na parte exposta. Braços, rosto, perna. E outra coisa que, e aí já vai dentro da minha área, você que está gestante, cuidado redobrado. Qualquer sintoma, se necessário até internar, é preciso. Porque nesse momento, você não está cuidando só da sua vida, está cuidando também do seu bebê. Então, o cuidado com as gestantes é redobrado. Casa que tem gestante, meu amigo, tem que ter um cuidado. Você que é pai, que a mãe não gera um filho só, você é tão responsável quanto a mãe, você que é mãe, está com o seu bebê, você que vai ser avó ou avô. Porque eu tenho o dengue ou chikungunya? Não, porque ela é mais vulnerável. O sintoma dela vai ser mais alterado. Ela pode sair de um caso aparentemente leve para um caso grave, então ela já está devidamente internada com o suporte necessário. E já minha filha está grávida. Pois é, tem que ter cuidado. Em função disso. Sim, só esse cuidado caseiro que Helder vai falar um pouquinho, de se habituar a fazer isso no dia a dia, né? De hora em hora. E o vírus ele circula mais, o mosquito, que é a fêmea, que pica. Só para dizer uma coisa, sabe quanto tempo eu te falei da outra vez, que fica aqui esperando eclodir? 300 a 400 dias. Você sabe que o mosquitinho daquele, quantos ovos ele põe? Em torno de 300. E ela é tão sabida, tão envenenada, que ela não põe só no localzinho, não. Ela chega no seu caqueiro, põe ali, passa para frente, no outro vasilhame e vai distribuindo durante sua casa. Onde tiver, ela vai pondo ovos. E esse ovo pode eclodir 7 dias depois, 7 dias. 7 dias depois. Então, você tem que ter todos esses cuidados. A prevenção hoje é o melhor tratamento, é a melhor ferramenta que nós temos, são esses cuidados caseiros. Verdade. O Vitorino mandou uma pergunta aqui, ele diz, Geraldo, pergunte aí se quem mora em ilha tem perigo de pegar dengue. E como tem sido feito o trabalho de prevenção? Ele mora numa ilha. Pronto, qualquer lugar tem um risco, desde que tenha um ambiente favorável, propício para a proliferação do mosquito. Então, por isso que a gente sempre orienta, mantenha bem tampados ali as caixas d'água, mantenha as lixeiras sempre fechadas, não jogue lixo em terreno baldio. Nós temos visto muito isso, viu, Geraldo? Chega num terreno baldio, está lá pneu descartado, vasilhames, tudo. Então, tudo isso aí é propício, é ambiente propício para a proliferação do mosquito, entendeu? Se for guardar garrafas de vidro, guarde-as com a boca virada para baixo ou tampadas, não deixe a água da chuva acumular sobre a laje, ou as calhas, entendeu? E limpe sempre ali as vasilhames que coloca água para os animais domésticos, tenha sempre esse cuidado com os vasos das plantas, com bromélias, com outras plantas desse tipo, os pratinhos ali que ficam embaixo dos caqueiros, ter esse cuidado, encher de terra ali para não acumular água.
A questão de piscinas que estão ali desativadas também, o acúmulo de água nessas piscinas, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Então, o colega que mora aí na ilha tem que ter cuidado, sim. Não é o fato de estar em uma ilha, mas qualquer ambiente que tenha um cenário propício para a proliferação do mosquito, o mosquito pode desenvolver e completar seu ciclo. E dependendo do fluxo de pessoa para essa ilha, você pode ter o mosquito que ele não está infectado, mas alguém vai lá já contaminado, infectado, e o mosquito que está lá, que não é o transmissor ainda, ele pode picar essa pessoa e deixar para os nativos essa herança lá desse fluxo de pessoa. Quanto maior o fluxo nas ilhas, maior a possibilidade da pessoa ter dengue. Quanto menos o fluxo, menor a possibilidade da pessoa ter a dengue. Eu tô fazendo esse teste aqui porque teve um ouvinte aí que disse que o áudio, né, da transmissão pela TV não estava saindo som. Na verdade, eu fiz o teste aqui, está normal. Aliás, o primeiro sinal seria a reclamação aqui, né? Se não tivesse saindo o som. Eu estou pedindo aqui ao nosso querido reverendo Luciano Oliveira para ele dar uma olhada no som do celular. Pode ser exatamente isso. Eu vou mandar, inclusive, o link para ele, porque eu testei agora, está normal aqui, né? Está normal aí, Gilson, também? Por aqui está espetacular. Deixa eu ver aqui. Uma ouvinte, ela mandou para a gente agora há pouco, ela disse: Geraldo, a minha tia mora no Alto da Maravilha e a vizinha dela tem um muro cheio de porcarias e junta muita coisa, garrafas, tampinhas, e encontraram larvas por demais. Lá não tem, nunca visitaram agente de endemias. A dona teve chikungunya, mas ainda não se tocou. Eu gostaria que, se possível, né, o pessoal desse uma passada por lá. E ela diz assim: fala aí também a doutor Pedro sobre isso e que mande o carro Fumacê para a Rua 3, no Alto da Maravilha. Bem, eu vou só fazer um comentário. Ela está dizendo aqui, tá ótimo o som, tá, eu testei agora. Está pedindo para eu mandar foto também do própolis. Só quando chegar em casa. Pronto. Bem, eu queria fazer um comentário, Geraldo, em relação ao Fumacê, que a colega colocou aí, né, para a gente mandar o Fumacê lá no Alto da Maravilha. Bem, a melhor estratégia de combate, de prevenção, realmente são essas medidas que a gente colocou. Se todos nós, se toda a comunidade vestisse a camisa e fizesse esse controle, a gente, provavelmente, o número de casos seria o mínimo possível. Hoje, nós temos essa questão do UBV, as pessoas muitas vezes colocam, o UBV é a solução de tudo. Na verdade, quando a gente põe o UBV no município, significa que toda a ação que era para ser feita falhou. Você entende? Então, quando eu coloco um BV em um município, significa que toda a ação que era para ser feita de combate ali, pelos agentes de endemias, pela população, pelo poder público, por tudo, falhou. Aí a gente tem que botar o BV para diminuir o número de mosquitos que estão voando no ambiente. E é claro que a gente vai matar os mosquitos, mas a larva não. A larva vai continuar ali no reservatório. E aí, poucos dias depois, vai ter mosquito de novo. De novo, O grupo, que a gente chama de grupo especial mais vulnerável, Geraldo, em relação a ter a forma mais grave da dengue, são lactentes menores de 2 anos, por isso você está com o seu bebezinho de 2 anos, o proteja bem. Adultos maiores de 65 anos, que é meu caso. Gestantes, como falei. Pessoa com asma, diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatas, pneupatas, pessoa com problema pulmonar, paciente com disfunção renal ou hematológica, anemia falciforme principalmente, porque ele já tem um poder de aumento de reação muito menor do que a pessoa que está realmente saudável. Então, o que a gente quer realmente, hoje, o grande apelo que nós fazemos, você que está com sua casa fechada, com sua piscina, dê abertura para que o agente entre à sua casa. Porque a homogeneidade das ações é muito importante. Porque não adianta eu estar tratando 100% a casa de Geraldo e o vizinho dele, doutor Helder, não estou tratando. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, com sua colaboração, com sua permissão, com sua contribuição, com a gente que está lá, o agente endêmico também, ele realmente é vulnerável. Ele está também se colocando em risco quando ele vai na sua casa, porque ele pode ser picado pelo mosquito. É por isso que o município que não tiver os equipamentos, nós estamos fazendo treinamento também, o núcleo, nós temos para treinar as pessoas como fazer essas visitas,
como usar, descartar os equipamentos para que ele não possa sofrer, inclusive alergia quando ele vai colocar o larvicida e o inseticida, que ele pode ter processo alérgico. Nós tivemos um caso isolado em Bonfim, que dos 60 agentes, 57 tiveram. O que foi que ocorreu? Porra, de 60? Sim, foi. Por quê? Porque os agentes não foram para capacitação, foram supervisores. E eles não estavam em condições de fazer uso dos equipamentos, EPI, equipamento de proteção individual, e aí houve, e eles queriam culpar o veneno, como se aquele processo alérgico fosse procedente disso. E nós mandamos agora, está lá a nossa equipe novamente, hoje e amanhã, treinando novamente os agentes, como ele vai usar aqueles equipamentos, como ele vai descartar, como descartar, onde descartar, e não entrar em contato com aquele produto que ele está usando para o combate ao mosquito da dengue. Pedro, eu estou recebendo diversas mensagens aqui. O Ademir Fernandes, nosso ouvinte, colaborador de muito tempo, ele diz: boa tarde, Geraldo. É possível uma força-tarefa, Estado e Prefeitura, para criar o dia D de enfrentamento, envolvendo escolas municipais, estaduais, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, associações de moradores? O pico ainda está por vir, vai ser março. Então tem que ocorrer o enfrentamento preventivo. Aqui no YouTube... Só essa pergunta. Pergunta se ele tem bola de cristal. Nós vamos fazer no dia 2. Dia 2 de março. Dia 2 agora. Dia 2 de março é sábado. No dia 2 nós vamos fazer o dia D. É isso? Exato. Não, ontem na fala... Reunião, não foi? Viu? Nós estamos aí nos programando, talvez o tempo esteja assim, mas esse dia D nós vamos fazer. Além também que eu quero chamar a atenção que nós estamos fazendo também as ações nas escolas das outras coberturas vacinais, porque pode confundir a dengue com a influenza que está chegando aí, que é a gripe, e a própria Covid. Então, são muito semelhantes os sintomas, sendo que o da dengue é muito mais florido do que os outros nesse momento, porque a gente já tem uma cobertura vacinal. Então, nós estamos preparando o dia D em todos os municípios da Bahia do combate à dengue. Isso é uma ação. Por isso que houve essa reunião ontem com todos os prefeitos, para cada prefeito fazer um relatório. Não sei se a prefeita estava presente, mas deveria ter alguém da Secretaria de Saúde, fazer do que precisam cada município para a gente ajudar nesse momento de prevenção da dengue e diminuir a circulação do mosquito. Sem impedir a circulação do mosquito, nós vamos impedir a transmissão do mesmo. Então, eu acredito, vou melhorar, porque o Ademir chamou a atenção aqui pelo sinal, se eu não estou confundindo o dia D da cobertura vacinal, dia 2, com o dia D da dengue. Mas toda a estrutura de enfrentamento nós estamos. Eu acredito que é para combate à dengue. Mas eu vou me certificar melhor e passo para ti, Tranquilo. que você divulga melhor, para a gente não deixar dúvidas, como sempre fazemos nas nossas entrevistas. Viu, Geraldo? Só complementando essa questão que o doutor Pedro colocou, hoje a pauta da dengue é uma prioridade do governo federal, é uma prioridade do governo estadual e tem que ser uma prioridade dos governos municipais. Então, exato. assim, como o doutor Pedro colocou, nós tivemos no sábado passado uma reunião com a ministra da Saúde, Exatamente. com o senador Jacques Wagner, que estava presente, o ministro Rui Costa, que estava presente, o governador da Bahia, Jerônimo, a secretária de Saúde do Estado e alguns municípios que estavam com epidemia e risco de epidemia. Então, foi uma reunião específica com esses municípios para tratar... 70 municípios. 70 municípios para tratar especificamente disso, especificamente dessas ações incisivas nesses municípios específicos. E, além disso, ontem o doutor Pedro participou de uma reunião onde a secretária e o governo do Estado, a secretária de Saúde do Estado, convocou os 417 prefeitos e secretários municipais de saúde justamente também para discutir a pauta da dengue. Então, a pauta da dengue hoje é uma prioridade, doutor Pedro, Exatamente. do governo, e o governo do Estado está fazendo todo o investimento em relação a esse combate, desde a parte de controle, aquisição de kits, de bolsas para os agentes de endemias. É claro que não são para todos os agentes, mas para os municípios que estiverem ali em risco de epidemia. Também o governo do Estado está já todo o planejamento para leitos de retaguarda, para casos graves, caso venha a acontecer. O Estado também está com investimento na parte de tanto assistencial quanto de medidas de controle, com as bombas costais, como o doutor Pedro colocou também, com a aquisição de veículos para carro fumacê para aqueles municípios que também tiverem epidemia. Então, é todo um cenário
que o Estado tem se mobilizado para apoiar os municípios nesse sentido. Agora, é claro, é um combate de várias mãos, de vários braços. Precisa do apoio, né, doutor Pedro? Nós temos um grupo restrito que participa dele, a ministra e sua equipe, a secretária de saúde e sua equipe, nós 9 coordenadores de núcleo, para em tempo real informarmos a evolução de cada município. Então, nós estamos de plantão, nosso núcleo, inclusive ao sábado e domingo vamos ter plantões também, para ficar na expectativa, para mostrar essa curva crescente, que eu estou achando que ela já é uma curva realmente, uma bola de neve, como se diz. Então, nós temos que informar em tempo real o que está acontecendo hoje em Juazeiro, estamos cobrando dos municípios, a planilha de cada município de ações que poderão fazer, para que nós possamos fazer essa associação entre Estado e município, e o Ministério da Saúde está presente. Nós temos hoje realmente uma ministra que ela está muito preocupada com isso, e o Estado como um todo, o Estado que eu falo, o Estado, Brasil e Bahia, nós está medindo esforço no sentido, palavra da nossa secretária em encerrar a reunião, nós vamos vencer essa dengue, porque nós temos fibra, temos condições, recursos não faltarão para qualquer ações que o município se propor, não faltarão recursos. É uma determinação, o governador estava na Espanha, mas de lá estava participando das reuniões online e garantindo os recursos para qualquer ações que o município planeje para fazer no município, elas serão realmente efetuadas para proteger a população. Pedro, a Euseni, lá do Monte Serra, está na linha, quer fazer uma pergunta. Pois não, Euseni, boa tarde. Boa tarde. É porque aqui do lado de minha casa tem uma casa feita, aí está fechado, está cheio de mato. Tem um terreno que era lindo que eu gosto de limpar. Mas agora com tanta água da chuva, eu não limpo mais. Aí a água da chuva está cheia, perto do canal. E tem uma planta já entrando dentro do meu muro com a cerca elétrica. Aí eu fico com medo de estender roupa, porque já está dentro do meu muro a planta. E eu tenho uma criança de 4 meses. E eu fico com medo de ter essa briga. A gente está limpando e os de fora não limpa, nem os donos da casa, nem do terreno. Eu estou recebendo aqui várias mensagens nesse sentido, Pedro. Inclusive, tem uma ouvinte aqui que diz assim, tem que mandar uma equipe para verificar esses terrenos baldios e algumas casas que estão sendo fechadas. Cabe ao município esta ação. Se o município tiver qualquer dificuldade de adentrar ou solicitar que o dono do terreno ou o dono da casa seja empecilho para essas ações, ela pode acionar o Ministério Público, que o Ministério Público vai dar condição até de acompanhamento policial para que essas áreas elas não fiquem sem o devido tratamento que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado e também pelo município. Então, a autoridade maior do município, Sua Excelência, senhor prefeito, Juazeiro no caso, senhora prefeita, ela tem autoridade para requisitar apoio do Ministério Público e até a polícia para adentrar nas casas fechadas e ter acesso aos terrenos e cobrar dos donos que eles façam as ações devidas em relação à proteção, porque senão ele será corresponsável por qualquer coisa que venha acontecer com a saúde de qualquer cidadão, qualquer cidadã. A Selma Maria, por exemplo, ela diz, Geraldo, estamos na fase difícil do processo. O trabalho educativo requer a insistência do corpo a corpo, em campo, ou seja, profissionais na rua. Momento difícil, pois se o indivíduo apenas descuida do espaço, já compromete as ações. Eu visualizo aqui o antigo Hospital SEMEC, está aqui, abandonado e tem dono, tudo sujo. Precisam ser notificados. Ano passado tivemos casos de vizinhos picados, todos ficaram doentes. Temos medo, sim, e pedimos ajuda ao senhor Pedro Alcântara. Selma Maria. Ela já mandou fotos aqui, eu posso até encaminhar para você, certo. Pedro. O Djalma, que é uma pessoa que inclusive é ex-funcionário nosso, que está à frente desse processo da prefeitura, nós temos, já está concluído, ou estamos concluindo, a força-tarefa para estar mantenado, município e Estado. O Corpo Bombeiro também. A foto do antigo. O Corpo SEMEC. Bombeiro também, nós já estamos com uma força-tarefa com o Corpo Bombeiro, que é parceiro nosso. O GRAER também, que a polícia já colocou à disposição os seus aviões, para, num caso emergencial, a gente ter condição de fazer o translado de um paciente complicado.
Então a estrutura está montada. Agora, nós não podemos fazer qualquer ação sem a parceria do município, que realmente é o responsável por notificações, por acompanhamento. Ele tem todo o respaldo nosso, toda a estrutura do Estado, através do Núcleo Norte, que nós estamos funcionando dia e noite. Nosso telefone está à disposição. A maioria da população de Juazeiro tem meu zap, com certeza. E qualquer coisa nos acionar, que nós estamos dispostos. Amanhã nós estamos indo a Paulo Afonso, reunir com todos os secretários de saúde da região, para juntos fazermos ações naquele município que está acontecendo hoje em Senhor do Bonfim. Eu quero só Rapaz, eu estou recebendo aqui, desculpe, Helder, o Ademir Fernandes mandou para a gente aqui uma matéria do G1. Está aqui, ó, dengue. Dos 9 estados com maior incidência da doença, 6 usaram menos de 70% dos recursos para a prevenção. Ou seja... Pois é, e assim, o doutor Pedro pode até falar também, no ano passado, novembro, dezembro, se eu não me engano, teve uma descentralização de recursos por parte do Ministério para a maioria dos municípios, justamente para a prevenção, né? Para ser utilizado na prevenção. Em relação, ainda falando dos imóveis fechados, Geraldo, existe um projeto de lei do Senado, né, do senador Marcos, ali, Fontes de São Paulo, um projeto de lei 3.169, que justamente, se aprovado for, né, permitir os agentes de saúde adentro nesses imóveis fechados sem necessitar da intervenção do Ministério Público. Tá? Uhum. Só a nível de curiosidade. Eu estou recebendo aqui diversas mensagens, mas eu não tenho como continuar, não, porque Em relação... Já tá com tempo os estourado, comerciais estão tudo atrasados. É que eu brigo todo dia com minha equipe. Quem devolve dinheiro é incompetente. Não pode, é falta de equipe, não saber como gastar o dinheiro que está disponível, isso é incompetência de uma equipe. Lá, quando chega no fim do mês, a gente tinha um problema na DIRA, eu vou contar aqui, que isso a gente discute sempre, é que nós temos a capacidade, por exemplo, nossa frota, comprar pneus. A gente tem. Aí, quando chega no fim do ano, se tiver sobrando pneu do nosso almoxarifado, qualquer órgão público do Estado tem o direito de requisitar. E a polícia era freguesa nisso. E aí o meu diretor administrativo disse, Pedro, não vamos comprar pneu não, que no fim a gente vai ficar assim. Rapaz, é melhor sobrar do que faltar. É lógica, viu? É lógica. Você tem que trabalhar assim. Então, eu acho que quando se devolve dinheiro, estados que não estão fazendo as forças-tarefas, é porque não tem uma equipe preparada, porque não se preocuparam, e quando chega na hora do risco, é transferir responsabilidades. Eu vou à última participação aqui do lado da comunidade Nossa Senhora das Grotas. Dá para colocar aí pelo WhatsApp, Gilson? Vamos lá. Veja, doutor Pedro Alcântara está dizendo que é para os moradores deixarem os agentes de Jeremias entrar dentro de casa. Só que o seguinte é esse, eu moro aqui no Nossa Senhora das Grotas há 8 anos, mas não passa ninguém aqui. Se passaram aqui foi 2 vezes. E aqui fica sempre alagado, fica sempre cheio de água. Agora, se não passam aqui, ou nos outros bairros, como é que o cara vai deixar entrar dentro de casa se não passa? É um absurdo. O nosso técnico que acompanha vai dar números. Aqui, eu quero que a população de Juazeiro entenda que me conhece. Eu sou bastante ético na colocação das coisas. Então, nesse momento, nós não podemos nos furtar devido à provocação desse cidadão de dar números, que seria obrigação do município, em visitas. E o que está ocorrendo hoje, dados que nós temos. Eu até estava discutindo hoje com o Helder, se não seria importante a próxima reunião eu propor, como eu disse aqui no início, aumentar os números de agentes. Mas o João Batista disse aqui, ele disse, Geraldo, boa tarde a você, doutor Pedro, doutor Helder. É importante que a gestão equipe as unidades básicas com os profissionais para atender a demanda. Normalmente não é fácil encontrar profissionais. Outro problema também para a proliferação do mosquito são, ele botou aqui, TBs, eu não deu bem para entender, não sei se são os tablets, porque TBS. Essas notificações. Ele diz assim, agora há pouco o pessoal esteve aqui e disse que uma parte tem tablet e outra tem, mas os tablets que já estão desatualizados. Hoje, amigo, tem como é que você vai atualizar o sistema se você não tem o equipamento? Tem gente que não tem nenhum curso para fazer, como acessar, como dizer, é legal, não tem internet, não tem isso, não tem aquilo, bota na mão, chega na central, bota na mão, quando chegar lá no gabinete dele, joga no sistema.
Não tem problema. Então, o Helder vai dar essa informação em respeito e quero que fique bem claro. Aqui eu estou falando de saúde, todo mundo sabe minha posição política em Juazeiro, o meu campo político, mas eu sou um cidadão que sempre tive ética, de respeito, o campo político que eu atuo, nunca fui, de maneira nenhuma, de maneira indelicada, ou tratar, vou tirar proveito de momentos difíceis da população em benefício político. A população de Juazeiro me conhece. Por isso, eu autorizo ao meu técnico dar essa informação em respeito a essa pergunta do cidadão em relação às visitas às casas, ontem, hoje ou sempre. Não precisa estar no momento de crise, mas tem uns dados, tem um número de agentes. Doutor Helder. Então, e assim, a orientação técnica do Ministério é que, durante o ano, o agente Jeremias ele faça 6 visitas em cada residência. Né? No mínimo 6 visitas. Então, é o que nós chamamos Se de for 6 a terceira ciclos. vez e não encontrar ninguém. Assim, Brasília, Distrito Federal, autorizou. nós temos né? essas problemáticas. Mas, Mas assim, vamos ver como em tá linhas acontecendo. gerais, o que acontece? O Ministério orienta 6 ciclos no ano. Significa o quê? Como se fossem 6 visitas Em cada residência. no ano. É claro que vai ter um percentual que não encontrou, que estava fechada. Por isso, a recomendação é que, em cada ciclo, alcance 80% dos imóveis. Então, por exemplo, nós temos, vamos supor lá, 80 mil imóveis. 100 mil imóveis. Aqui tem 90 mil. 90 mil imóveis. Em cada ciclo, a orientação é o quê? Alcançar 73 mil. 80% desse trabalho. 80% desses Dá imóveis. 73 mil. Aí o que acontece? No município de Juazeiro, nós temos essa dificuldade. Né? Infelizmente, desses 6 ciclos, Juazeiro, durante o ano, ele consegue chegar no 2º ciclo. Por quê? Aí essa é a pergunta. Entendeu? Por quê? A gente tem que responder a Secretaria Municipal de Saúde. Né? A secretária de Saúde prometeu, ela esteve aqui há bem pouco tempo, e ela disse que voltaria em março já com uma série de informações a respeito das ações que ela estaria implementando para dar a cara dela na gestão. Não pode muito mas cobrar. foi ela que se comprometeu. Certo. Ela disse, eu vou voltar em março. Chegou agora, Né? entendeu? Mas eu vou fazer essa pergunta. Claro, tem que ter um planejamento, porque nós rodamos 5 secretários de saúde nessa administração. Alguma coisa está errada. Não pode ser assim. Eu tenho 8 anos como coordenador do Núcleo de Saúde. Eu soube até, alguém me disse ontem, rapaz, tentaram tirar Pedro lá da coordenação. Teve isso, Pedro? Arranjaram até um nome aí de fora. Eu não sou de guardar. Você falou nessa história que já está no segundo tempo, eu digo. Sempre quando há mudança de governo, há uma cestinha lá de distribuição dos cargos estaduais para os deputados estaduais. E, na realidade, não existiu isso. Todos abdicaram e todos foram unânimes em dizer, deixa Pedro Alcântara lá no canto dele, que ele está fazendo um trabalho técnico. Nós tivemos moção da Câmara de Vereador de Juazeiro, tivemos moção da Assembleia e do próprio Ministério e da própria Secretaria. Então, para mim não faz diferença, porque na hora que eu sair de lá, eu vou para dentro do meu consultório. Inclusive, eu não posso nem declarar salário aqui, porque eu estou lá e já disse. Foi um convite do governador Rui Costa, na época, e eu não podia negar esse convite por o que ele fez para o meu filho na doença do meu filho. Eu estou mais ali, já disse para a turma, estou por gratidão. E já disse lá, eu não quero sair daqui nem maior e nem menor do que o que eu sou. Só quero sair daqui do mesmo tamanho que cheguei aqui. Pedro, eu já estou com o horário super estourado. Deixa eu concluir com uma pergunta política, já que a gente partiu por esse rumo. Eu sei que o assunto era saúde, mas a pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, não é nem minha, é do Jairo Almeida, que é um comerciante lá da sede do distrito de Itamotinga. Ele diz, Geraldo, boa tarde. Pergunte aí a doutor Pedro, quando vai sair o nome do candidato a prefeito indicado pelo governador? Rapaz, era 15 de dezembro, nós já estamos chegando no final de fevereiro. Essa data 15 de dezembro, ela foi criada, ela nunca existiu esse prazo. Sim, mas não foi a imprensa que criou. Não. Isso foram declarações. Vai andando, vai rodando. Ela nunca exigiu. Se tiver tempo, eu vou explicar rapidamente o seguinte. Eu sou homem de dar devolutivas. Houve uma reunião com o governador de todos os pré-candidatos. Inclusive, eu estava na reunião. E foi o que tive mais tempo. Eu disse, eu quero o dobro, porque eu quero falar de política e de saúde. Não me conformo sem dar para você uns dados que eu preciso dar aqui nesse momento. Então, o governador se sentou à mesa e disse assim, eu não estou aqui fazendo reunião para marcar outra reunião. Deve sair alguns encaminhamentos desta reunião. Então, o primeiro encaminhamento. Todo mundo, quem é pré-candidato aqui? Fulano. Quais partidos aqui? Fulano. Pronto.
em Juazeiro, sente e tente unificar e trazer o nome para me chancelar. Não acontecendo isso, eu vou fazer uma pesquisa em Juazeiro. E tem um prazo. Vou definir o prazo. Não disse 15 de dezembro. Quem não aceitar o resultado da pesquisa, vai ser o meu candidato, que é o povo disser, eu quero esse candidato. Então todo mundo está fazendo o seu trabalho para ser o candidato. Aí me perguntou de maneira diferente. A pesquisa já foi feita, não? Está rodando. Me perguntou alguém, mas doutor Pedro Alcântara, não é tanto candidato, não é um problema. Eu digo, é um doce. 14, o levantamento. Eu quero que preste bem atenção, que eu vou colocar aqui agora. Me perguntaram se. Tem mais pré-candidato do que eleitor. Se tantos candidatos tem, é um problema. Eu digo, não, é um doce problema. Que nós temos tantos candidatos bons para governar Juazeiro. Agora depende do entendimento. Eu digo sempre, Caetitu fora da Mata é comida de onça. Mas você é generoso. Ninguém é candidato de si só. Meu nome está posto. Mas me perguntaram, você vai brigar para... Você quer ser prefeito? Quero. Vai brigar para... Não, para mim, Geraldo, se você fosse o candidato do consenso, do entendimento, sempre fiz isso em Juazeiro. Sempre fiz, nunca foi diferente. Então, eu acho que nós temos que ter juízo, a sociedade está estressada, a população já disse não a alguém, mas não disse sim a quem, e nós precisamos urgentemente definir as ruas, mostrar nosso projeto. Não basta só achar que nós escolhemos um candidato e que esse candidato vai ser aprovado pela população, não. Esse candidato tem que construir pontos, porque na hora que decidir o candidato, alguns vão ficar descontentes e quem for escolhido vai ter o direito e o dever de conquistar essas lideranças para estar ao seu lado em um projeto comum alinhado ao governo do Estado e ao governo federal. Agora, na última reunião que nós fizemos de um grupo, hoje que estamos nos reunidos sempre, nós demos um prazo a nós mesmos para até meados de março agora, darmos um critério para a escolha do candidato. E aí, todo mundo vai ter que aceitar esse critério, ou colaborar com esse critério, acrescentar ou tirar alguma coisa, rodou a pesquisa e vamos tentar... Rapaz, olha, depois você vai ficar com os Pedro Alcântara, você tem que ficar aqui Mas assim, é porque tem duas perguntas aqui, ó. Na verdade, uma afirmativa. A Marlene, lá do bairro Alagadiço, ela diz, Geraldo, em um ano só passou uma vez o agente. Aqui outra pessoa também confirmando essa situação do agente que só passou uma vez. A Naide, aqui na recepção da rádio, disse, por favor, pergunta ao doutor Pedro se aqui na região de Juazeiro e Petrolina já existe vacina da dengue para venda. Tem essa informação? Olha, eu soube que tinha uma clínica em Petrolina que estava vendendo. Eu não tenho esse conhecimento ainda. A pergunta é o seguinte, que eu disse. Nós, enquanto poder público, fica ruim ter nas farmácias particulares para quem pode comprar e o SUS não está distribuindo essa vacina. Foi a minha colocação na reunião. Eu não tenho conhecimento de farmácia nenhuma vendendo até agora, mas a luta que eu fiz na defesa da vacina para a Covid é a mesma que eu faço agora em defesa da dengue. Então, nós temos que ampliar com o laboratório, quando ele aportar as vacinas, o SUS comprar, que viva o SUS, que eu sou da família do SUS, para que nós possamos ofertar a toda a população, indistintamente de condição social ou econômica, mas sempre primando pela questão de morbidade do paciente, a comorbidade dele, a faixa etária. Eu vou concluir com uma situação que nos foi passada lá pelo José Augusto, da cidade de Casanova, né? Ele encaminhou para a gente um áudio dizendo que a prefeitura de Casanova não está repassando dinheiro para a clínica. Nesse caso, o núcleo tem alguma responsabilidade, alguma participação? Não. E aí os pacientes que têm problemas renais não estão sendo atendidos, estão impedidos de fazer hemodiálise. Isso é um absurdo. Não. Tem alguma coisa está errada. Dá para você ouvir aqui a mensagem dele? Se me der tempo para responder. Vamos lá então, o José Augusto. Boa tarde, Geraldo. Aqui é José Augusto de Casanova. Eu te mandei mensagem pelo WhatsApp 74988321807. O que me traz a falar com você é porque a gente passa necessidade assim. Há um pessoal que faz hemodiálise aí em Juazeiro e esse povo tem direito à alimentação. É verba federal. Essa verba chega à Secretaria da Saúde do município e até o momento essa verba não é repassada aos pacientes. É uma verba que é custo de alimentação para cada paciente e acompanhante que faz hemodiálise, que tem uns pacientes que precisam de acompanhante. Então não é muita verba, mas é uma verba que existe, vem,
E esses 8 anos desse governo do Wilke, não tenho conhecimento que foi repassado algum valor para os pacientes. Eu falo isso, reclamo agora, porque a minha esposa faz hemodiálise há uns 2 anos e a gente sabe onde o sapato aperta. Todo esse povo que passa por necessidade, que está aí na hemodiálise, necessita de uma alimentação e nosso custo de vida no momento não está dando para arcar. E essa verba vem, é federal, ela existe e a Secretaria da Saúde não repassa essa verba. Até o momento a gente tem uma ata de reunião realizada com a promotora, com a ex-secretária Maria Regina e com o procurador do município. E essa verba não está sendo repassada ao pessoal. Eu gostaria que você nos ajudasse aí a cobrar desse povo. Se você puder fazer isso pela gente, a gente agradece. Uma boa tarde. Farei sim. Doutor Pedro. O que é que ocorre? O que é que o Estado faz? Todo o serviço hoje dos dialíticos, esse pessoal que estão fazendo hemodiálise, é o Estado que banca. O insumo são nós que fornecemos na deles, vai a funcionária da Clinefro pegar os medicamentos e nós fazemos o tratamento, o governador paga rigorosamente em dias a Clinefro. Em relação do tratamento fora do domicílio, que é o caso do paciente que sai de lá de Casa Nova e vem para cá, isso aí cabe à política municipal. Por exemplo, as policlínicas hoje, foi que eu levei para as policlínicas, que antigamente ele vivia muito distante do núcleo. É que nós ampliamos o serviço, tem a sala de conforto para os motoristas e alimentação para os pacientes que vêm fazer as imagens. E vamos criar outra policlínica em Remanso para desafogar esta aqui, em relação à policlínica. Em relação a essa política de assistência, eu não sei se tem essa verba, não posso dizer aqui que seria leviano e dizer que tem, vou investigar se tem, e se por que não está sendo repassada, e conversar com o prefeito, com a secretária de saúde, que realmente nós estamos em reuniões. Pode ser um motivo de pautar em si, que todo mês nós reunimos com todo o secretário de saúde, porque eu sempre digo, toda essa estrutura que tem, do presidente da República, passando pelo Ministério da Saúde, passando por toda a estrutura de saúde, a mais simples funcionário aqui só tem uma razão de ser, é a população. Isso custa caro, essa estrutura. Para atender quem? A população, que está clamando por saúde, está clamando por atendimento. O sofrimento de uma pessoa que faz hemodiálise, meu Deus, eu sou médico e sei. Por que é que nós estamos também fazendo um estudo para colocar uma clínica de hemodiálise em Remanso? Para que esse pessoal de Pilão Arcado, de Casa Nova, possa optar Remanso ou Juazeiro, onde ele esteja o melhor conforto. Porque só o sacrifício, fazer 3 vezes por semana, sentar naquela máquina e não ter ainda o conforto do transporte ou uma alimentação saudável, uma merenda, eu não sei se existe esse recurso. O município pode até também, por conta própria, disponibilizar esse recurso, é política pública municipal. Eu vou, Geraldo, lhe comprometo, hoje para a semana, porque amanhã eu vou para Paulo Afonso, chego sexta-feira, vou a Salvador depois, mas essa semana eu vou pegar a minha equipe e acessar as informações se tem recurso fundo a fundo do Ministério da Saúde para essa questão de alimentação do pessoal que está fazendo hemodiálise. Valeu, como Pedro. também, hoje, para a dengue, os municípios estão recebendo recursos também, fundo a fundo, para ações e alguns investimentos, inclusive compra de insumo, independente do aporte que o Estado vai fazer de acordo com a necessidade. Agora, a gente só pode dar esmola, ou esmola que eu falo, no bom sentido, entendeu? A quem está pedindo. Se o município não se manifesta a necessidade da sua população, a gente não vai adivinhar o que é que está acontecendo. Então, nós disponibilizamos uma planilha, estamos solicitando a planilha de planejamento de cada município, de acordo com a situação epidêmica ou não, que ele esteja, o que é que ele precisa fazer enquanto Estado para dar esse suporte, esse aporte do que eles necessitam para que a gente possa diminuir ou quebrar esse ciclo do vírus que está circulando aí com toda a velocidade. Doutor Pedro, obrigado mais uma vez pela presença, pelas orientações, pelas informações. Boa sorte aí nessa missão que não é nada fácil, né? De salvar vidas, como o senhor disse. E qualquer coisa o programa está aqui, o RJ, o blog, estão aqui, na verdade, à disposição. Eu sei disso e para ser justo, tudo que nós falamos aqui, se não for cumprido, Geraldo me cobra depois no zap. E eu lhe parabenizo por essa ação, porque o papel do comunicador não é só estar aqui agora, mas é cobrar posteriormente. Eu vejo que você cobra do secretário, você cobra do poder público, mas a mim, talvez até pela amizade pessoal que nós temos, e nenhuma barreira entre a gente, uma amizade de muitos anos, como você falou, não são 200, tomara que nós cheguemos a isso, mas você tem a liberdade
E tem usado essa liberdade de, Pedro, veja esse caso, que você é uma pessoa que pensa Geraldo aqui, veio bater mão na mesa e se dignar, mas isso tem um coração que poucas pessoas sabem, o seu tamanho do seu coração, Geraldo. Obrigado, Muito Pedro. obrigado por esse espaço. Doutor Helder. E vamos precisar mais ainda desses espaços para ir em tempo real informando a população Claro, o que está acontecendo, porque e não vamos para as redes sociais, não vamos. Agora teve um caso aí de encefalite, já disseram que morreu 4 pessoas de meningite, nada. Esse paciente está sendo transportado para Salvador, teve uma parada cardíaca, está sendo investigado se foi meningite ou não, já está em análise, não houve, ninguém faleceu de meningite até o presente momento, é um quadro de encefalite, mas nós estamos esclarecendo esse caso e no momento oportuno nós vamos dizer à população. Não precisamos, não que a população baixe a guarda, mas não atemorizar e ser terrorista em relação a essas questões. Você provocar o pânico é que é pior. Não, exatamente. Né? A mídia sensacionalista, porque tem um companheiro seu aqui que já botou que morreu não sei quantos Nós não temos um óbito de dengue em Juazeiro. Nós temos 4 na Bahia só. Confirmados. Então não podemos, não vamos baixar a guarda. Porque qualquer hora pode ser eu, ser você, ser qualquer um mosquito daí. Entendeu? Doutor Helder, obrigado também pela presença, né? Nós que te agradecemos, Geraldo. Doutora Aline não quis participar hoje, mas na próxima ela participa. Ela está um pouquinho tossindo ali, mas... Viu? Não, muito obrigado. Mas todas essas informações aqui, parte dela. Quando você vê calado, é igual o periquito e o papagaio, né? Ela está ali quietinha, mas Ela estava municiando aqui. Aí, ó, Mas eu em tempo agradeço real. também a presença, viu, doutora Aline? Eu vou deixar aqui contigo esse manejo clínico para casos com suspeita de dengue e deixar esses dados aí contigo, Geraldo. Tranquilo, obrigado, Pedro, mais uma vez. Oportunidade de você também divulgar no seu blog. Tranquilo. Nós ficaremos imensamente satisfeitos. E eu agradeço também em nome da nossa secretária, que realmente é uma guerreira e nosso governador que tem dado todo o suporte para nós trabalharmos. Ele convida a hora fazer uma visita no nosso núcleo. Nós estamos em plena reforma. Tranquilo. A nossa farmácia, nós vamos ter uma farmácia top de linha. Logo, 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 nós estamos entregando à população. São 3 mil pessoas que recebem. Às vezes fica ali ao vento, ao sol, etc. Isso me incomoda e me incomoda muito. Na última visita que eu